Essa parte da aula aqui corresponde, então, a explicar o que é esse processo de tradução dos endereços de rede. Eu vou trazer aqui, adiantar, essa uma questão prática aí, é que os endereços de IP, eles têm ou natureza pública ou IPs privados. Os públicos são aqueles que realmente são exclusivos a nível mundial e que vão ser únicos. E os privados são aqueles que são usados em LANs, então, dentro de redes fechadas, e vão se repetir, como esse exemplo que eu vi no teu próprio pacote capturado, que é o 9268. Alguma coisa. Essa faixa de IPs aí são para redes locais. E se repetem, então. Como o dispositivo dentro de uma LAN consegue acessar um mundo externo com seus endereços não são válidos fora dessa rede? Essa é a pergunta por trás do que é o NAT. E como vai chegar a resposta aos seus pacotes? Se tu olhar lá para um pacote IP, ele tem 32 bits de endereçamento. 32 bits permitem cerca de 4 bilhões de endereços lá. Inicialmente parecia um exagero, porque quando o protocolo Internet versão 4 foi estabelecido, existiam poucas instituições que se preocupavam ou tinham interesse em conectar com a rede. Não era planejada para ser uma rede a nível global como ela é. Quando você começou a expandir muito essa rede, os endereços começaram a ser distribuídos e isso aconteceu de forma hierárquica. Então, algumas classes de endereços comportam mais ou menos subredes, e eles foram a nível mundial sendo espalhados e a estrutura foi meio que crescendo de uma forma pouco ordenada. E chegou um ponto, cerca dos anos 2000, perceberam que não teria IPs para todos os dispositivos. Mas muito antes disso já foi criado um procedimento para lidar com isso, que era essa tradução de endereços, que é na interface entre uma rede privada e uma rede pública, lá quando o que está na borda entre a LAN e a WAN, existe sempre um dispositivo que pode fazer essa tradução, que ele vai nos representar. Ele vai mudar os endereços de destino IP e de origem IP para ele nos representar do lado de fora da rede. Todos os pacotes que saírem pela WAN dele, então, vão ter como endereço de destino ele mesmo. E quando voltarem os pacotes como destino para ele, ele vai manter uma tabela, então, para saber quem dentro da LAN corresponde ao endereço de destino atual, que deve ser casado com um pacote anterior que saiu pela rede. Então ele faz esse tipo de multiplexação do acesso. Uma coisa bem interessante é que, logo quando foi criado isso aqui, ainda era um tempo em que a internet não era algo muito difundido assim, e os endereços IPs eles eram alugados, inclusive, pelas instituições. Uma instituição, quando tinha muitos endereços IPs, alugavam alguns. E para você poder ter vários computadores com acesso à rede, sem necessidade de alugar muitos IPs, esse foi um recurso rápido que surgiu. Isso aqui a gente pode considerar algo parecido com uma central telefônica. Mas uma central telefônica que você sempre tem que ter discado primeiro para fora, para que ela saiba para quem devolver a ligação quando aquele número te retornar a ligação. Entende essa lógica por trás disso? Aham. Uma central telefônica tem um monte de ramais escondidos atrás do mesmo número de, o mesmo número de telefone. Tô confundindo já. Só que, no nosso caso da central telefônica, a gente exige que o usuário que ligou de fora disque o ramal interno para qual ele quer falar. Mas esse modelo aqui, ele é inteligente no sentido de que, uma vez que o pacote saiu por uma determinada porta para um determinado destino, quando voltar a resposta para ele vai saber para quem entregar dentro. Então ele vai fazer essa tradução do endereço de IP de origem no envio e reverter essa tradução que ele fez da porta TCP ou DP que ele utilizou para representar aquela origem no recebimento da resposta. Bom, ainda assim, cada dispositivo está sujeito a 2 na 16 conexões simultâneas, que é em torno disso aqui, número de conexões simultâneas, isso aqui mais um. Porque são 16 bits que representam porta de origem e destino no protocolo UDP e TCP, que é lá na camada de transporte. Só que ainda assim, 65 mil parece um horror, um monte de coisa. Mas cada dispositivo está usando múltiplas conexões simultaneamente. Então, pensa que não vai suportar tantos dispositivos assim. Ainda assim, quando tiver conexões em acesso, pode-se manter um controle gerenciando o fato de que, com um determinado destino externo na rede, você pode relacionar a porta que foi para lá e multiplicar por um valor muito maior aí, o número de conexões máxima simultânea. Se você souber que você relaciona o endereço de origem fora da rede com a porta atual para ter mais possibilidade de identificar mais conexões ainda. Então, isso aqui é um recurso que permitiria uma expansão muito grande na rede.
mas ele traz uma complexidade enorme pro gateway que está no meio do caminho, ou pro roteador que implementa essa funcionalidade ali no meio. Porque ele tem que ter uma tabela enorme de controle e ele tem que sempre mexer nos pacotes que chegam ou saem. Entra aquela questão que eu te falei, que é impossível iniciar uma transação do lado de fora, do lado da internet, na WAN, e entrar na rede sem que tenha uma regra fixa aí no meio. Mas o contrário é possível. Uma vez que o dispositivo acessou através do gateway o mundo externo, aqui nós temos o lado esquerdo como LAN e o mundo externo está no lado direito. Uma vez que um dispositivo local aqui acessou a internet através do gateway, ele vai guardar a tabela sabendo para quem vai voltar a resposta. Então, implicitamente, existe um firewall aí no meio do caminho, porque apesar de tudo que pode vir por fora aqui e chegar no gateway, diversos tipos de requisições ou tentativas de conexão, o gateway vai simplesmente ignorar se não iniciou uma transação por aqui. Aqui a gente tem um exemplo numérico de como é feita essa tradução, olha só. O endereço de origem é 92.168.0.3 dentro da rede, que é esse telefone. O endereço de destino é um IP público externo, 200.100.10.1. Quando passar pelo meio do caminho, ele vai mudar o endereço de origem para o endereço dele, olha bem, 150.150.0.1. Entendeu essa relação? E vai botar o mesmo de destino que seguia lá. Eu só estou falando do endereço na camada de transporte aqui. Porque o gateway lida com a camada de transporte e aquilo que for da camada física e não tiver protocolo de transporte, IP, por exemplo, lá em cima, vai ficar só pelo ADK, ele não vai nem passar adiante. Voltando a resposta para esse pacote, o computador, o servidor lá, vai devolver esse pacote aqui. Porque afinal, o endereço de origem mudou para o dele, que era destino antes. E o endereço de destino novo é o do próprio gateway. Ele vai ter que manter então uma tabela para o número de conexões abertas que ele tiver, ele vai ter que manter a tabela e vai saber que vai trocar o endereço de destino para esse aqui, lá de dentro, 92.168.0.3. Porque foi dele que partiu originalmente. E aí sim vai ser entregue lá, dentro da rede. Muito bom, muito bonito. E assim se multiplica enormemente o número de IPs disponíveis, porque um IP só, ele representa um monte de gente que tem atrás da rede dele. Tem um monte de gente aqui atrás que está representado por ele mesmo. Só que pensa numa questão de segurança agora. Não fica mais ou menos anônimo o uso dessa rede aqui por fora? Se tu está cometendo um crime ou algo, está fazendo um tipo de transação ilegal aqui, acessando a rede, quem está olhando de fora, o teu provedor de internet, só está enxergando um IP aqui. Ele não sabe diferenciar vários computadores que estão dentro da rede privada para dizer quem deles, quais dispositivos que fizeram algum tipo de ato ilegal, ou tipo de ataque, ou seja. Então, é importante e instituições grandes, o próprio gateway mantém um histórico de tudo que aconteceu. Um histórico enorme, um log de eventos enorme, só para conseguir dizer quem dentro da rede estava se comunicando, estava saindo por qual porta a cada momento. Para caso ocorra um tipo de violação desses, até um compartilhamento de conteúdo sem direito autoral ou algo assim, qualquer coisa ilegal, conseguir identificar quem na rede interna estava sendo representado por aquele dispositivo naquela hora. Sim. E esse processo aqui, ele só é típico e só vai acontecer no protocolo Internet versão 4. Porque o protocolo Internet versão 6, que é mais atualizado, ele já tem tanto espaço no endereçamento, tantos bits a mais, que isso aqui não é necessário mais no meio do caminho. Vai ter um endereço para cada dispositivo na rede a nível mundial, o Internet Protocolo versão 6. É bastante interessante isso aí. Então, essa é a tradução de endereços